Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje para falar de Randon, que é uma empresa aí que tem uma análise super interessante. Então, primeiramente, assim, deixar bem claro que eu vou fazer uma análise mais dinâmica, entendendo a dinâmica da empresa, do que efetivamente focando no pontual do primeiro trimestre de 2019. Eu acho que é muito mais interessante a análise desse papel assim, especialmente porque a minha visão ali é mais uma análise pro longo prazo do que pontualmente onde ela está agora. Acho que tem vários fatores ali que justamente afetam esse longo prazo e eu acho que esse é o ponto importante de pegar. Então, começando, a gente tem, para entender o business, a gente vê ali que ela tem três divisões, que são as principais da operação dela, são diferentes entre si e representam ali cada um pedaço considerável da operação. A primeira é a divisão de montadoras. Então, a gente tem ali que ela é responsável por 42,25% da receita líquida no primeiro trimestre de 2019, atingindo ali 478,9 milhões de reais. 34% do EBITDA ajustado vem dessa divisão montadora no primeiro trimestre de 2019, atingindo ali 37,3 milhões de reais. E essa divisão é composta basicamente por aqueles semi-reboques, né, que na verdade é aquele negócio que vai atrás do caminhão, né, aquelas carretas, que é a operação mais relevante dessa divisão, vagões ferroviários, que é autoexplicativo, e veículos especiais, que daí entraria retroescavadeira, a caminhões que não são para estrada, mas aqueles que têm operação de mineração e coisas do gênero, aqueles caminhões de operação mesmo para carregar minério, esse tipo de coisa, e também aqueles bobcats, que são aqueles carregadorzinhos menorzinhos, não sei quem já viu, mas é como se fosse um tratorzinho bem pequenininho. Partindo disso, a gente vê ali que um ponto que afeta bastante essa operação da divisão de montadora é o benefício que eles têm de barreira à importação, né? Alguns naturais, outros não naturais. Como naturais, a gente vê o logístico ali, porque de fato acaba complicando por custo, né? Acaba aumentando o custo. Você tem que trazer um caminhão, uma retroescavadeira ou qualquer coisa do gênero para um país diferente. Então a importação fica uma coisa que naturalmente é um pouco mais cara. E os não naturais, que se referem ao quê? Regulamentação, tributação e financiamento, a dificuldade que teria de conseguir financiamento para equipamentos lá fora, a tributação e a regulamentação da entrada desse tipo de equipamento aqui no Brasil. E esses pontos eu gostaria que vocês lembrassem, porque mais tarde na análise vai fazer muita diferença. Um outro ponto que a gente pode avaliar ali é que das três divisões, essa é a divisão que tem a margem mais apertada. A margem do primeiro trimestre de 2019 está em 7,8%. A do primeiro trimestre de 2018, 6,8%, para a gente ter um comparativo ali, e 8,4% no quarto trimestre de 2018, justamente para a gente ter uma noção aí da faixa que essa margem oscila, tá? Como segunda divisão, a gente tem a divisão de autopeças, que é a segunda desse business composto de três divisões da Randon. Ela é composta de 5 empresas de atuações distintas, uma delas, a Fras-le, onde a Randon tem 51% do capital. Então, é a controladora da Fras-le, uma empresa que eu cito aqui porque é uma empresa que também tem capital aberto na bolsa, né? Essa divisão de autopeças é responsável por 53,85% da receita líquida no primeiro trimestre de 2019. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho da representatividade, atingiu ali 610,3 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2019 e é responsável por 57% do EBITDA ajustado no primeiro trimestre, um valor ali de 83,2 milhões de reais. Então, assim, é a divisão mais importante e deixa aí pouco espaço para a última divisão, que eu vou comentar daqui a pouco, né? Essa divisão basicamente consiste em empresas que fabricam peças ali de fricção, autopeças, freios, cubo e tambor, peças de acoplamento, né, da carroceria de caminhão e por aí vai, e outras referentes a veículos comerciais, de transporte e por aí vai. É bem no mesmo setor, mas mais com relação a autopeças, né? Como diz o nome da divisão ali, citado antes. Essa divisão também se beneficia daquelas barreiras de importação, de uma forma diferente, mas também se beneficia, como eu falei antes. Nesse caso, de uma forma natural, pela engenharia conjunta, né? Você tem ali 5 empresas atuando em conjunto, você tem ali um ganho de clustering, né? da junção de várias áreas de engenharia no mesmo local e dentro do mesmo grupo, então isso daí causa um ganho para eles, o que é natural. E você tem aí o ganho que acaba causando uma barreira de importação não natural, que é o quê? Impostos e a questão de financiamento, a dificuldade que
tem aí o financiamento de autopeças lá de fora e por aí vai. Quando a gente olha ali o share da venda, só para a gente ter uma noção de mais ou menos como é que se divide as vendas dessa divisão, né? A gente vê que 26% é exportado, 24% são peças de reposição e o restante 50% são OEM, né, que é Original Equipment Manufacturer, que são peças originais, né, que vão direto para montadoras. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona essa divisão por si só. O market share deles é forte, eles têm liderança em qualquer área que eles operam aí na divisão de autopeças, então é uma empresa que é super bem reconhecida aqui no Brasil. As empresas, né, as marcas que eles operam aqui, são várias marcas diferentes. E para a gente ter uma noção ali da faixa da margem EBITDA, a gente vê uma margem EBITDA em 13,6% dessa divisão no primeiro trimestre de 2019, 26% no primeiro trimestre de 2018, isso afetado por uma questão pontual, que não vem ao caso aqui ficar citando, mas só para ter uma noção de que aquela de fato estourou ali, não por algo estrutural, mas por causa de uma questão pontual, e de 11,4% no quarto trimestre de 2018, muito mais casado ali com os 13,6% do primeiro trimestre de 2019, tá ok? Então a gente vê ali que a terceira divisão que sobrou é a divisão de serviços financeiros, consideravelmente menor do que as outras, então 3,9% da receita líquida vem dela no primeiro trimestre de 2019, atingindo ali 44,3 milhões, e é responsável por 9% do EBITDA, do EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2019, ali no valor de 13,8 milhões. Por essa diferença aí que a gente vê de percentual de receita líquida e percentual de participação no EBITDA ajustado, a gente já percebe que ela tem a margem mais forte, o que é verdade. A margem da empresa que está ali para suportar, para dar suporte, né, às operações, ou seja, financiar e fazer consórcio por aí, para ajudar justamente na venda das outras duas divisões, ela tem ali uma margem no primeiro trimestre de 2019 em 31%, a margem EBITDA, sempre lembrando, no primeiro trimestre de 2018, 19,4%, e no quarto trimestre de 2018, 18,2%. Então a gente viu um crescimento bem forte aqui nesse último. Essa divisão de serviços financeiros basicamente se divide entre consórcios e financiamentos variados, e aí tem Finame, né, que é de máquina e equipamento, tem CDC, crédito direto ao consumidor, e vários tipos de financiamento diferentes, tá? Quando a gente tem agora a noção, como a gente tem agora a noção das três divisões separadas, a gente vê ele consolidado, só para ter uma noção de como é que fica, a gente vê que a receita líquida da empresa atinge ali 1 bilhão 134 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019, um crescimento, um delta forte de crescimento de 25,9% frente ao primeiro trimestre de 2018, então a empresa teve um crescimento forte na receita líquida. A margem EBITDA ajustada bate ali em 13,3% no consolidado, atingindo 153 milhões de reais, tá? Frente 17,3% no primeiro trimestre de 2018, só para a gente ter uma ideia comparativa. Não dá para comparar 100% com o primeiro trimestre de 2018 por causa daquele efeito não recorrente que eu comentei, que afeta ali a divisão de autopeças, né, que acabou afetando fortemente o consolidado do primeiro trimestre de 2018 devido à participação grande que a autopeças tem, que é praticamente metade da operação, e a margem EBITDA do quarto trimestre de 2018, para a gente ter também um comparativo, em 10,3%. Então, se a gente tirasse aquele efeito não recorrente no primeiro trimestre de 2018, a gente teria ali um crescimento leve na margem, uma melhoria leve na margem. A margem líquida batendo em 2,8%, né, do lucro, referente ao lucro líquido sobre receita líquida. 4,7% no primeiro trimestre de 2018, também afetado por aquele efeito não recorrente, e 2,9% no quarto trimestre de 2018, só para a gente ter uma noção das faixas onde essas margens andam, para a gente ter uma noção de como é que a empresa opera, como é que é ali a normalidade na operação dela. E partindo daí, alguns pontos que a gente tem que notar, que é justamente o que vai levar a gente a fazer a análise mais exatamente de como lidar com o papel, né? Primeiro ponto, não tem as margens mais robustas ou mais consistentes, né? A empresa tem margens ali que oscilam consideravelmente e não são as mais robustas, são margens baixas ali, né? Numa faixa bem baixa, então pouco espaço para manejar. 91% do EBITDA ajustado está afetado por aquela proteção por barreira de importação, que eu pedi para vocês darem uma prestada de atenção antes, justamente para entender o porquê que era importante. 91% do EBITDA ajustado é afetado por aquela barreira de importação. Então a gente aí com políticas que devem vir no sentido de abertura comercial, de liberalização da economia nacional, a gente deve ver isso afetando a empresa, né? Além disso, os competidores estão investindo aí em expansão junto com a Randon para aproveitar esse momento pós-previdência
de crescimento, né? Então, a Randon está crescendo na quantidade, na capacidade de produção, porém os competidores estão junto. Isso também é mais um fator que deve afetar, né? Isso foi falado na teleconferência. Como um último ponto aqui, 9,3% da receita bruta é de exportação. E isso daí não é um grande percentual da receita bruta, porém, com o desaquecimento global, isso acaba sendo ali um ponto que pode vir a afetar o rendimento da empresa no futuro próximo. Esses 4 pontos que eu fiz agora fazem o quê? A gente vê uma empresa que já opera com margens apertadas e que deve ter ali as suas margens mais pressionadas ainda por esses fatores, né? Isso deve ser mitigado de certa forma pela reforma da Previdência, além disso, melhorias estruturais, né? Essas melhorias estruturais devem gerar aí um crescimento econômico no Brasil, um aquecimento da economia brasileira, o que deve sim mitigar aquela operação. Então, assim, não tem como pontuar, vai ser negativo, a soma disso tudo vai ser positivo, mas se a gente partir aqui para outros pontos que eu vou citar daqui a pouco, a gente vai ver o porquê que eu acredito numa direção dessas. Mas a gente vê que a soma desses fatores vai criar o quê? Uma nova dinâmica de mercado, e uma nova dinâmica de mercado acaba criando, como são mudanças estruturais, acaba sendo consistente e acaba sendo contínuo. Se é contínuo, acaba criando novos patamares de operação, e isso daí significa novas margens, novas faixas naturais de margem, novas faixas de faturamento, quando tudo isso se ajustar, e com isso um novo patamar de preço do ativo, né? Um novo patamar de preço das ações da Randon. Então, assim, se eu acredito que isso vai para baixo, eu espero. Se eu acredito que isso vai parar num patamar acima, eu entro agora. Continuando, isso daí atrelado ao fato de que a empresa vem aí num aumento consistente do nível de alavancagem, a gente vê o nível de alavancagem dela batendo 2,25 vezes, e aí quando a gente fala alavancagem, sempre lembrando dívida líquida sobre EBITDA, não é um número absurdo, mas ele veio aí de 1,97 vezes em 2018 e que já vinha de 1,79 vezes em 2017. Ou seja, a gente vê um crescimento consistente dessa alavancagem. Isso atrelado ao quê? É um cronograma de amortização que, para mim, não é o mais tranquilo do mundo. A gente vê o EBITDA de 2018, ele só para ter uma base, batendo em 560 milhões, 559,8, então aproximadamente 560 milhões, e uma amortização ano a ano de aproximadamente um número ali que oscila bem consistente entre 560 e 400 milhões. 400 milhões, na verdade, é só o ano 2020, né? Os outros estão tudo na faixa de 500 para cima, então não é um número ali com uma margem muito grande para a gente respirar, né? Geralmente a conversão de fluxo de caixa é menor do que o número EBITDA efetivo, então assim, é algo que a gente tem ali para pensar e avaliar. Além disso, a gente vê o fluxo de caixa operacional reduzindo, porque a empresa está em franca expansão. Quando você está em franca expansão, você aumenta a sua operação, você vai aumentar, em geral, a necessidade do capital de giro. Então você tem ali um aumento do capital de giro, o que reduz o fluxo de caixa operacional, que nesse primeiro trimestre de 2019 bate ali em 57,8 milhões. Isso daí acaba não cobrindo o fluxo de atividade financeira, né? O fluxo de caixa de atividade financeira, que é justamente aquele negativo de pagamento da dívida, que nesse primeiro trimestre bateu ali na faixa de 290 milhões, então muito acima, o que acaba sugando o caixa da empresa para cobrir essa diferença negativa. Essa sugada de caixa justamente aumenta mais ainda o nível da alavancagem, porque se a gente pensar que a alavancagem é dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida nada mais é do que o endividamento bruto menos o caixa. Se eu estou sugando o caixa, eu estou reduzindo aquela redução, aquele fator redutor da dívida bruta. Então eu estou aumentando a parte de cima da fração, o que significa que eu estou aumentando o índice de alavancagem. E isso acaba criando o quê? Um ciclo contínuo de retroalimentação, tá? Em que sentido? A margem EBITDA é apertada, isso junto à expansão, pega um fluxo de caixa que já é apertado e tem ali uma taxa de conversão para fluxo de caixa operacional. Esse fluxo de caixa fica menor ainda por causa do aumento do capital de giro, não cobre o endividamento e não cobre o investimento, né? Não cobre o fluxo de caixa negativo de endividamento, nem o fluxo de caixa de investimento que a empresa precisa, justamente porque ela está crescendo. Isso reduz o caixa, o que aumenta a dívida líquida, o que aumenta o índice de alavancagem e o que deve aumentar com o tempo progressivamente o custo da dívida, o que deve justamente voltar a girar toda essa rodinha. Então, assim, eu acho que é uma situação na qual a empresa se encontra numa situação um pouquinho apertada ali, justamente quando a gente está se preparando
para ir para um novo momento, um novo patamar de operação nesse setor com abertura econômica e os fatores que eu citei antes, como previdência e por aí vai. Levando isso em consideração, eu que não tenho posição na Rondon nesse momento, gosto muito da empresa, eu analisei ela pela primeira vez hoje, gosto da empresa do jeito que ela opera, diversificada, operação abrangente, achei super interessante. Porém, vendo essa tendência toda e aqueles pontos que eu coloquei, eu acho que ela está numa tendência de sofrer pressão com relação à operação dela, e isso daí vai levar ela para um outro patamar até estabilizar. Como vai afetar a operação, deve afetar a operação pelo que eu estou pensando, esse fato de ter a operação afetada vai fazer com que o preço seja afetado também no mesmo direcionamento. Então, durante esse momento, eu prefiro ficar de fora e assistir para ver justamente o que sai daquela mistura ali de vetores para lados diferentes. E aí sim, uma vez que aquilo ali estiver estabilizado, eu tenho interesse sim em operar o papel, porém, aí em outro patamar de preço, em outro patamar de operação, se por algum acaso isso acabar sendo uma soma positiva, para mim não é um problema, é só o custo de oportunidade de não querer correr esse risco nesse momento por causa da quantidade de incertezas e por acreditar que aquilo ali está com uma pressão muito mais negativa do que positiva sobre o papel. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe e até amanhã.